Abdulkahar Bank, muito obrigado por falar conosco. O Talibã deixou claro que quer um novo capítulo com os Irã. O que é um novo capítulo? O novo capítulo significa que fechamos o antigo capítulo de 20 anos de guerra, de sermos adversários, e olhamos para o futuro. O objetivo comum de ter um Afeganistão estável e próspero para o benefício do povo afegão. E nós acreditamos que ter um Afeganistão que seja integrado, que seja próspero, que seja estável, também é do interesse dos Estados Unidos da América. Está claro que o Talibã quer um reinício com os EUA, apesar desses 20 anos de uma história de guerra bastante brutal. O presidente Trump fez um acordo com o Talibã que acabou pondo fim à guerra mais longa dos Estados Unidos e, de fato, a retirada dos IMEA forças. O Talibã está no poder desde então. E agora o Sr. Trump está de volta ao cargo. Agora, ele disse que o que ele quer ver, pelo menos inicialmente, é o retorno de bilhões de dólares em equipamentos e hardware militar dos EUA. Equipamentos e hardware militar de volta aos EUA. Em troca, ele considerará descongelar reservas de moeda estrangeira que o presidente Biden congelou após a retirada. É um acordo que o Talibã está disposto a aceitar? Atualmente, a melhor maneira de se engajar é através de meios diplomáticos normais. Engajar, conversar, encontrar espaços comuns. Isso assegura os interesses de ambos os países e aborda as preocupações comuns. Mas como você sabe, o presidente Trump é diferente de outros presidentes e quer fazer um acordo. E o que ele delineou é bastante claro. Devolvam-nos nosso hardware militar no valor de bilhões de dólares, e nós descongelaremos esses ativos que pertencem legitimamente ao Afeganistão. O Talibã aceitará esse acordo? Com relação aos ativos do Banco Central do Afeganistão, como o título diz, eles são os ativos do Banco Central do Afeganistão. Eles não são ativos do meu governo ou de qualquer outra administração que tenha governado o Afeganistão anteriormente. Estes são os ativos do povo do Afeganistão e do Estado do Afeganistão. Eles foram retidos injustamente, ilegitimamente e ilegalmente e precisam ser liberados sem quaisquer condições. Antes que o governo do Talibã pudesse sequer considerar a exigência do presidente Trump de devolver bilhões de dólares em hardware e equipamentos militares, a posição do seu governo é: primeiro, devemos normalizar a diplomacia, antes de podermos sequer começar conversas desse tipo. Sentamos, juntos, destacamos áreas, falamos sobre áreas que são de nossa preocupação mútua e de nossos interesses mútuos, e isso só pode ser feito se tivermos relações normais. Se você tem relações anormais, encontrar áreas de interesse comum e preocupações comuns é muito difícil. O Afeganistão possui enormes recursos naturais. Minerais de terras raras, você nomeia. Outros países, como a China, foram rápidos em aproveitar essas oportunidades. É uma oportunidade que você gostaria de explorar com a administração Trump? Claro, quero dizer, o Afeganistão, após quase meio século de guerra, conflito, para que possamos fazer uso de nossos recursos naturais, tanto humanos e tanto naturais, subterrâneos quanto acima do solo. E nossa política é que estamos abertos a todos. O Talibã está preparado para firmar um acordo com os EUA, com esta administração, que veria empresas americanas virem ao Afeganistão e trabalharem ao lado de seus governos para explorar esses recursos, que incluem algumas das maiores minas de lítio do mundo, minas de cobre e outros minerais raros. Acreditamos que nossos interesses são muito mais amplos do que apenas os recursos naturais. Com relação especificamente aos recursos naturais do Afeganistão, nossas portas estão abertas para todos. Buscamos abrir um novo capítulo. Conquista todos, incluindo os Estados Unidos da América. Nossas portas estão abertas para negócios, para todos. Para todos os estados que têm interesses nos bio e recursos naturais ou em qualquer outra coisa. Então, para ser claro, o Afeganistão está aberto para negócios. Você vê um futuro onde você tem o tipo de parceria com a administração Trump e o governo americano em geral, enquanto ao mesmo tempo
perseguindo uma política interna que viu os direitos das mulheres e meninas serem erodidos, a ponto de a ONU dizer que elas foram basicamente apagadas da sociedade. Parceria ou não parceria? São questões que vêm em uma fase posterior. Primeiro, precisamos estabelecer a base de um engajamento digno e respeitoso entre nós, que é remover impedimentos e obstáculos para essa relação. E quais são esses impedimentos e obstáculos, na sua opinião? Novamente, congelamento de ativos. Meninas acima da idade da sexta série foram impedidas de receber educação. Mulheres, recebendo treinamento médico, seja em obstetrícia ou como enfermeiras, não podem mais ser educadas. O Afeganistão está avançando ou retrocedendo? Esses são assuntos internos do Afeganistão. Mas os direitos das mulheres e meninas não são apenas direitos humanos, são direitos universais. E por direitos universais, quero dizer um direito concedido a cada pessoa neste planeta. Porque o seu governo, e neste país porque é uma exceção. É uma exceção em todos os países. É uma prerrogativa soberana dos estados sobre quais leis e regras eles... Mas nenhum outro país proíbe mulheres e meninas de irem à escola e se educarem. Apenas este. Novamente, é a prerrogativa soberana dos estados sobre como eles lidam com essas questões. Mas quando se trata de laços diplomáticos, o que o Talibã quer ver diplomaticamente com os IOA? Temos embaixadas abertas e operacionais em mais de 40 países. Esperamos que isso aumente à medida que avançamos para 2025. Gostaríamos de reabrir nossa embaixada em Washington. Gostaríamos de reabrir nosso consulado em Nova York. Há centenas de milhares de afegãos e eles têm direito a serviços consulares. Não temos objeções para que os Estados Unidos reabram sua embaixada. Temos visto cooperação entre o ZEWA, governo, e o Talibã, especialmente desde a troca de prisioneiros. Quando se trata de outras ameaças à segurança, incluindo o ISIS-K e outros a espaço, cooperação direta de segurança entre o ZEWA e o governo do Talibã, não precisamos de qualquer apoio ou assistência ou compartilhamento de informações quando se trata do ISIS-K. O ISIS-K não tem raízes no Afeganistão. Essa ideologia foi rejeitada pelo povo do Afeganistão. Eliminamos as bases, territórios, áreas do Daesh que eram controladas por eles, mesmo quando o Afeganistão estava ocupado. Eles não têm mais bases aqui. Há cooperação de segurança em algum nível com o ZEWA? A segurança é um interesse comum. Queremos ver um Afeganistão que não represente uma ameaça para ninguém. E isso também é um interesse dos Estados Unidos da América. Continuamos a nos envolver não apenas em segurança, mas em assistência humanitária, em uma série de outras questões ao longo desses anos, para garantir que os compromissos que ambas as partes assumiram sejam cumpridos. Então há um diálogo direto quando se trata de ameaças de segurança compartilhadas? Segurança é um campo amplo. O Afeganistão assumiu compromissos e tem uma política externa de não representar uma ameaça para ninguém e busca o engajamento diplomático. E através desse engajamento dar garantias a qualquer Estado que tenha preocupações sobre a situação de segurança. Está completamente fora de questão que o Talibã devolva este equipamento militar que inclui helicópteros, Humvees e similares que foram deixados para trás quando os ISIL deixaram o Afeganistão? Os estados não doam seus ativos. Mas eles são os ativos do Estado do Afeganistão ou eles não pertencem realmente ao ZEWA? Não, estes são os ativos do Estado do Afeganistão. Então, assim que os americanos partiram, eles pertencem a vocês? O Afeganistão sempre teve um exército. Mas 7 bilhões de dólares desse equipamento militar são do ZEWA e foram deixados pelos UN quando se retiraram em 2021. Esses ativos são os ativos do Estado do Afeganistão e os estados não doam seus ativos para outros estados, especialmente quando se trata de questões de segurança. Então, mesmo com o presidente Trump sugerindo que consideraria liberar moeda estrangeira que foi congelada pela administração Biden em troca desse equipamento, você não consideraria esse acordo? Os ativos do Banco Central são os ativos do Estado do Afeganistão.
Nosso exército e o equipamento que possuímos são ativos do Estado do Afeganistão. O dinheiro retido está sendo mantido ilegalmente. E não deveria nunca ser condicionado a nada. Parece que então não há acordo com o presidente. Elas fazem acordos através de longas conversas e diálogo e engajamento. E você quer esse diálogo com a administração Trump? Nós tivemos isso com a administração Trump anteriormente e gostaríamos que esse diálogo continuasse no futuro. Um diálogo que você espera que leve, em última análise, a um reconhecimento formal do governo do Talibã. Um diálogo que assegure os interesses mútuos de ambos os nossos países. E esse diálogo incluirá tudo, desde compromissos comerciais até direitos humanos. Esse diálogo é muito amplo. Incluirá tudo. Então, nada está fora da mesa. Nada está fora da mesa. Tudo bem, senhor. Balki, muito obrigado. Eu agradeço.